Boa noite. Os meus cumprimentos, declaração de estar satisfeito de novamente aqui sobre as personalidades espíritas do Brasil e do mundo, algumas até regionais e locais, homens e mulheres que muito contribuíram no estudo evangélico, na questão educacional espírita, nas experiências e que todas marchando decididamente, de forma decisiva, buscando então o caminho evolutivo, não só para elas mesmas, como para as suas famílias, para os seus contemporâneos, conterrâneos e contemporâneos, e sem favor nenhum para um futuro que está agora e vai prosseguir. Hoje eu vou falar do nordestino José Martins Peralva, sobrinho, ou simplesmente Martins Peralva, como era tratado normalmente. Ele nasceu em 1º de abril de 1918, tempo da Primeira Guerra Mundial, tempo da gripe espanhola, e o local de nascimento foi a cidade de Boquim, no estado de Sergipe. Peralva, filho de Basílio Martins Peralva, um espanhol que foi pioneiro da doutrina espírita em Sergipe, juntamente com sua esposa, Etelvina da Fonseca Peralva. Aos 13 anos, Martins Peralva perdeu o pai e foi trabalhar inicialmente como apontador na reconstrução do prédio do Tesouro do Estado de Sergipe e depois como fiscal de construções, reformas e limpeza de casa. Quer dizer, no ramo, então, de construção civil, de construção e de reforma. Quer dizer, primeiro ele é apontador no prédio do Tesouro do Estado e depois fiscal de construções, de reforma e de limpeza de casas. Teve a sua passagem pelo Poder Municipal de Aracaju, fez concurso público para o cargo escriturário da Prefeitura e veio, com isso, aprovado, ocupar os cargos de oficial administrativo e assistente da Procuradoria da Fazenda, trabalhando com recursos financeiros. E tem uma carreira bancária. Ingressou na carreira bancária em 1º de abril de 1950, que é sua data natalícia, por sinal, o 1º de abril, que no caso dele é o dia da verdade, não é dia de mentira, recebendo essa nomeação como de aniversário de seu amigo Virgílio Pedro de Almeida, que deu a ele o primeiro emprego em Belo Horizonte no Banco Financial da Produção. O famoso Virgílio Pedro de Almeida, que passou a ser seu protetor. O Peralva foi bancário por 35 anos, atuou como gerente dos bancos em Belo Horizonte, os bancos Belo Horizonte, Irmãos Guimarães, União Comercial, Itaú e Progresso, 5 bancos. E se aposentou em 1985. O casamento foi em 1942. Ele, sem família em Aracaju, morando em República, solitário, então resolveu casar e desposou Jupira Silveira, com quem teve 3 filhos. Peralva é homem de futebol, apaixonado por futebol, ingressou no Paulistano Futebol Clube, chegando a ser convocado para a seleção de Sergipe. Quer dizer, devia ser um jogador muito bom para fazer parte assim, da seleção estadual de futebol. Foi também o árbitro, foi juiz. Depois foi diretor do Tribunal de Justiça Desportiva e redator esportivo do Correio de Aracaju. Quer dizer, não só jogava, como administrava, como escrevia sobre. Então, uma carreira muito interessante no ramo do esporte futebol. Doutrina espírita. Teve a infância e a adolescência enriquecidas por fatos extraordinários e pelo contato com a doutrina espírita, o que lhe proporcionou formação muito boa, essencialmente baseada na codificação de Allan Kardec. Desde os 6 anos de idade, Martins Peralva iniciou na doutrina, sob assistência e orientação diretas
do seu pai, espanhol, médium curador, polemista e doutrinador. Então ele teve realmente quem pudesse ensinar muito bem sobre a doutrina. Em 1949, ele foi ao Rio de Janeiro representar Sergipe na Festa Nacional do Livro Espírita, que era promovida por companheiros, entre os quais os famosos Leopoldo Machado, Arthur Lins de Vasconcelos e Carlos de Baçaí. Então encontrou a fina flor dos intelectuais da doutrina espírita nesse congresso. De lá, sergipano, no Rio de Janeiro, então na volta, Minas Gerais, e Chico Xavier. Então do Rio de Janeiro, ele estendeu a viagem, estendeu não sei, porque voltando. Então a Minas Gerais, com o fim de conhecer Francisco Cândido Xavier. Você veio a Minas, na verdade veio a Chico Xavier, que estava em Minas, que era de Minas. E o primeiro contato com Chico foi levado por Virgílio Pedro de Almeida. Ocorreu na noite de 13 de maio de 1949, em reunião do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, quando ele estava sob grande emoção espiritual. Isso eu sei bem, porque eu também visitei o Luiz Gonzaga e sei da emoção de estar naquelas salas, naqueles locais, naqueles bancos em que tinha estado também Chico Xavier. O encontro aconteceu na reunião, então, Centro Espírita Luiz Gonzaga, Pedro Leopoldo, e desse encontro nasceu o desejo de mudar para Belo Horizonte. Foi ali, com Chico Xavier e Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, é que veio a Martins Peralva a vontade e possivelmente a decisão de transferir sua residência para Belo Horizonte. E chegou em Belo Horizonte também em 49. E quando ele chegou à Mocidade Espírita, o precursor tinha apenas 6 meses de funcionamento. Ele se integrou ao movimento e foi sempre um dos seus grandes mentores. Então, Chico Xavier e Martins Peralva e União Espírita Mineira. Em Belo Horizonte, ele logo fez contato com a União Espírita e veio a desenvolver lá os trabalhos do Centro Espírita Célia Xavier, que ficou trabalhando ali 15 longos anos. Em 1964, ligou-se então à União Espírita como secretário e posteriormente como vice-presidente. Também secretário do Espírito Mineiro, Jornal da União Espírita, diretor do Departamento de Doutrina e Divulgação e diretor executivo do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais. Então, ocupando cargos diretos, digamos, executivos e legislativos e de pesquisa, ao mesmo tempo em que ele está no Departamento de Divulgação e de Doutrina, está também no Conselho Federativo. Importantíssima a atuação de Martins Peralva da União Espírita Mineira. Então, Virgílio de Almeida, vamos falar diretamente de Virgílio, muito amigo de Montes Claros, eu vou dizer no fim. É uma história interessantíssima de Virgílio com a gente aqui. Em Belo Horizonte, ele sempre com Virgílio e como discípulo de Virgílio do seu pai, que já estava no mundo espiritual. Simultaneamente abraçou tarefas doutrinárias no Célia Xavier, também ao lado de Virgílio Almeida. Peralva foi membro do Conselho Geral, secretário do Abrigo de Jesus, sócio efetivo do Hospital Espírita André Luiz, segundo secretário do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Então, só trabalho, só atuação. Em 1963, ele ligado à Mocidade Espírita, gostando muito do trabalho e do estudo dos jovens, ele foi representar Minas Gerais na 16ª Concentração de Mocidades Espíritas do Brasil Central e de São Paulo, e lá apresentaram um trabalho, o comportamento do jovem. Martins Peralva também foi jornalista. Pertenceu, isso já no Nordeste, pertenceu à Associação Sergipana de Imprensa, ao Sindicato de Jornalistas Profissionais, à Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Espírito. Então, pertencendo a instituições na sua terra, aqui no Brasil. Livros de Martins Peralva, estudando a mediunidade, estudando o Evangelho, Pensamento de Emmanuel, Mediunidade e Evolução, Mensageiros do Bem, Evangelho Puro, Puro Evangelho,
Direção do Infinito. Então, muitos livros. Chega à linha de chegada. A vida tem o seu percurso e chega a hora. Martins Peralva nos deixa aqui à face do planeta às 21h30 do dia 3 de setembro de 2007. 3 de setembro é meu aniversário. É sempre um dia assim, muito interessante para mim, pois nesse dia ele nos deixa. Ele já tinha 89 anos. E o sepultamento no dia seguinte foi no cemitério da Colina, muito bonito, por sinal, em Belo Horizonte. Chega quase que no momento final a ligação com a Fraternidade Espírita Canassi de Montes Claros, que representa. A Fraternidade Espírita Canassi muito agradece a Martins Peralva por suas sábias orientações, principalmente por intermédio de nossa saudosa irmã Lauri Rego Cunha, da AME, do Conselho Regional, da presidência da Fraternidade Canassi, e que Lauri o tinha como um grande amigo. É muito importante essa ligação da Fraternidade Espírita Canassi com Martins Peralva, porque ele é amigo de Virgílio de Almeida, e Virgílio de Almeida é que foi o protagonista da doação que o capitão Enéas Mineiro de Souza fez do terreno ali na rua Coronel Antônio dos Anjos, com Pires Albuquerque, e que está hoje a sede, ou sempre esteve, quase que sempre esteve a sede do Canassi. É bom até contar a história, eu faço rapidamente, mas vale como registro histórico. Virgílio de Almeida era inspetor, auditor do Banco do Brasil e foi determinado pela direção do banco para vir a Montes Claros resolver a situação de dívidas de Enéas Mineiro de Souza, o capitão Enéas, com o Banco do Brasil. Falam que o capitão não gostava muito de pagar a governo, pagava muito aos bancos particulares, mas de governo nem tanto. E Virgílio, quando chega e vai inspecionar as indústrias, as fazendas, tudo da economia do capitão Enéas, ele encontra 500 famílias trabalhando para o capitão. É de Maria da Cruz a região hoje de Urarama, o que é hoje capitão Enéas. E ele diz: como é que eu vou fechar a questão econômica desse homem que dá emprego a 500 famílias? Seria mais ou menos 2.500 pessoas que viviam do trabalho com o capitão Enéas. Então fez um relatório do Banco do Brasil dizendo que em vez de fechar tudo, em vez de falência, ele sugeria o banco dar mais recursos ao capitão Enéas, com naturalmente mais garantias, para que ele pudesse fazer aquele trabalho que estava sendo realizado. E o capitão não deixava nada sem retribuição. Era muito raro um gerente de banco que não recebia o terreno para construir uma fazenda. O capitão era pródigo no presentear aqueles que o ajudavam. E queria que Virgílio recebesse um presente. Virgílio disse: não, eu estou aqui a serviço do Banco do Brasil, não quero e não posso receber coisa nenhuma. E o capitão disse: eu não deixo de retribuir. É questão minha, é questão sua. Então, senhor Virgílio, resolva. Quando viu que não tinha jeito, que o capitão teria que dar um presente de qualquer forma, ele disse: a mim não. Mas o senhor pode oferecer um terreno para a construção do Centro Espírita Canassi. Era esse o nome do Canassi na ocasião. E o capitão doou o terreno, doou já dando a escritura e o registro de cartório daquele terreno. Então, o Canassi tem hoje uma sede própria, graças ao capitão Enéas e a Virgílio de Almeida, ambos amigos de Lauri Rego Cunha, minha cunhada, que por tantos anos dirigiu a nossa fraternidade. Terminando, eu só posso dizer de Martins Peralva, pela admiração que eu sempre tive por ele, pelos seus livros, por tudo que ele foi, por tudo que ele é, grande Martins Peralva, o nosso mais fraterno abraço.